Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos aqui hoje dando início a mais um tempo de estudo, dentro dessa série Convidados, onde matamos um pouco a saudade de pessoas queridas, de pessoas que a gente respeita, de pessoas a quem a gente gosta também de ouvir, de caminhar junto. E hoje teremos daqui a pouco aí uma participação mais que especial, né, e de uma forma até diferente do que a gente tem aqui feito usualmente na nossa página, né? Mas com certeza os irmãos e as irmãs vão gostar bastante aí do preletor da noite. Vamos nos achegando, aproveitar para participar. Enquanto isso, a gente vai conectando, vendo se está tudo certinho. A gente está vendo aqui já que Dona Rosemary Coimbra já está dando boa noite. Boa noite, tudo bem? Né, Dona Rose? O legal é que a presença da família dá uma força, né, para a gente sempre, né? A Vera também, boa noite. Jair Romagnoli, paz do Senhor, meu irmão. A Edna, boa noite. A Aline, minha esposa, sempre dando uma forcinha também, né, amor? Bem-vinda também. A Helenice Romagnoli, boa noite. Boa noite, queridos irmãos. Hoje esse dia, né, essa semana que tem feito, né, gelada, de chuva, mas ao mesmo tempo debaixo da presença do Senhor, debaixo da graça do nosso Deus, né? A Sandra Pinheiro, graça e paz. Que bom, minha irmã, que está aqui com a gente. Deus abençoe. A irmã Rosângela está aqui também. Boa noite, pastor Ney, pastor Nelson. Já até sabe já o convidado da noite. Bom, não é segredo para ninguém, né? A gente já tem falado há algum tempo já. Que hoje a gente vai estar com uma bela companhia aqui, né? Boa noite, irmã. Deus abençoe. Estejam aí se preparando, né, ficando bem confortáveis para que logo mais a gente possa ter esse tempo precioso, né, para estudarmos e procurarmos nos aprofundar na palavra do Senhor. Que bom estarmos aqui, que bom contarmos com a sua presença aqui conosco. É sempre muito positivo, é sempre uma benção, né, podemos ter aí um motivo de muita alegria contarmos com a presença dos irmãos e das irmãs aqui com a gente. Como a gente estava falando, hoje o nosso convidado, né, mais que especial, vai ser o pastor Nelson, lá da nossa igreja mãe, né, como o pastor Valdir sempre chama, que de forma muito generosa, de forma sempre muito carinhosa, aceitou o nosso convite e logo mais vai estar aqui a compartilhar o estudo com a gente, um estudo que promete ser bênção, né, para as nossas vidas, para nos desafiar, para nos ministrar aos nossos corações, para nos instruir na palavra segundo a vontade de Deus. Bom, meus irmãos, nós vamos então por um tempo de oração e logo em seguida eu já vou passar aqui para o pastor Nelson para ele seguir com o estudo, amém? Feche seus olhos aonde você estiver e vamos neste momento ter um tempo de oração com o Pai. Senhor meu Deus, meu Pai, te louvamos e te agradecemos por essa noite, por esse tempo. Ó Deus, um tempo que já tem sido bênção para as nossas vidas. E obrigado, Senhor, por tudo que possibilitou que estivéssemos aqui hoje. Ó Deus, e te agradecemos desde já, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem dado toda a guarida, toda a condição para que pudéssemos, ó Deus amado, estar aqui reunidos esta noite, para ouvir da Tua palavra, para ouvir dos Teus ensinamentos e sermos ministrados pelo Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja a iluminar nossos corações, a iluminar nossas vidas, a ministrar sobre as nossas vidas e a nos trazer convencimento, a nos trazer convicção segundo a Tua rica vontade. Usa a vida do pastor Nelson, ó Deus amado, de uma forma preciosa, como o Senhor, ó Deus amado, tem feito ao longo de todos esses anos na vida desse servo do Senhor. Que ele seja instrumento nas Tuas mãos e que venha realmente trazer edificação para a Tua igreja. Nós assim oramos, nós assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou passar agora para o pastor Nelson aqui. Está aqui
É contigo, meu irmão. Ok. Pastor Ney, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por me dar essa oportunidade tão rica de nós estarmos juntos para termos um tempo de, embora à distância, um tempo de meditação na palavra de Deus. E certamente o Espírito Santo de Deus está presente aqui conosco e na casa de cada um. E o Espírito Santo é que vai, na verdade, nos ministrar. Eu sou um instrumento nas mãos dele. Uma vez, eu morava em outra cidade e recebi uma ligação, era de um presbítero da igreja que alguém tinha o procurado porque estava com um problema lá na casa, morava na mesma rua da igreja, e então aquela pessoa estava pedindo para o presbítero levar o pastor lá fazer uma oração. E ele ligou para mim e eu fui. Chegando naquela casa, a senhora nos recebeu e ela disse: na semana passada veio um outro pastor aqui, mas a oração dele foi muito fraca. Ela falando isso assim com muita sinceridade, uma senhora humilde. Então eu disse para ela: olha, a oração, a minha oração não tem poder, não tem força nenhuma. A força está em Deus, para quem eu dirijo a oração. Então, da mesma forma, neste momento aqui, Deus, com o seu Santo Espírito, onipresente, ele está conosco, está aí com você, na sua casa, onde você está nos acompanhando. E a força do Espírito Santo de Deus é que vai trazer para nós uma ministração. Logicamente que vamos ler um texto da palavra e vamos meditar nesse texto, mas nós sabemos que o Espírito Santo não se cala quando nós o buscamos. E ele sabe das minhas e das suas necessidades. E assim ele vai suprindo, ele vai fortalecendo, ele vai dando o ânimo, vai dando a direção, vai dando toda a orientação que nós precisamos, não é? Pois bem, então eu já agradeci ao pastor Ney, agradeço pela companhia de cada um de vocês, aí onde você está. Para nós é muito importante essa presença virtual, né? Mas como nós nos conhecemos, a gente vai sabendo, quando você registra ali a sua presença, o seu boa noite, nós já sabemos, ó, mais uma pessoa que está com a gente e tal. Isso é muito bom. A igreja, neste momento que todos nós passamos, ela precisa ser fortalecida dessa forma também, não é? Bom, eu vou ler um texto lá em Hebreus, no capítulo 10, Hebreus 10, serão 2 versículos apenas, o 35 e o 36. Hebreus, capítulo 10, o verso 35 e o verso 36. Diz assim, na versão século 21 que eu vou ler: portanto, não jogueis fora a vossa confiança. Ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Porque necessitais de perseverança. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Perseverança. Mas antes eu vou fazer uma oração também. Senhor Deus, bondoso Tu és, e a prova desse Teu amor para conosco é estar nos dando esta oportunidade de juntos termos este tempo, muito embora não estejamos presentes fisicamente
no mesmo lugar, mas a presença de cada um é sentida. E muito obrigado, Deus, por todos estes irmãos e irmãs, queridos, queridas, que estão conosco nesta noite. Que o Senhor, que sabe das questões, necessidades de cada uma delas, que o Senhor, com a tua infinita bondade, esteja suprindo, ó Deus, esteja cuidando, sustentando, protegendo, amparando, dirigindo, porque todos nós precisamos muito do Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Perseverança. Então, é assim, eu estudei num colégio agrícola, lá em Ponta Grossa. Eu saí de casa com 14 anos para estudar lá. Fiquei 3 anos, era internato, então fiquei 3 anos estudando naquele colégio. E na época, todos os colégios agrícolas, eles estavam vinculados à Secretaria de Agricultura. Bem, estou falando isso por quê? Porque os colégios agrícolas tinham um hino. E parte daquele hino falava em 4 P's, porque o colégio tinha o Clube 4 P's. E que P's eram esses? Progresso, patriotismo, produção e perseverança. Progresso, patriotismo, produção, perseverança. Eu não sei, meu querido irmão, minha querida irmã, das suas questões, mas o que eu posso afirmar, isso não é profecia, talvez é o cabelo branco que fala, que nós, em muitas das nossas áreas, precisamos perseverar. Precisamos ter aquela força de vontade e não desistir. Porque tem momentos que o desejo não chega, não dá mais, vou desistir. Em algumas situações, a desistência até traz bom resultado. Mas, no sentido espiritual que eu quero abordar, neste sentido, nós não podemos desistir. Ou seja, precisamos perseverar, continuar. Eu anotei aqui o contrário de perseverança. Algumas coisas que são contrárias à perseverança. Olha só. Ser vacilante, ser dúbio, ser duvidoso, inseguro, indeciso. Porque não existe o sinônimo perfeito. Todos os dicionários que a gente abrir vão trazer lá, como sinônimo de um termo qualquer, várias palavras, porque não existe o sinônimo perfeito, no nosso sentido material, humano, né? Por isso que o perseverante, a falta de perseverança está associada com todas estas situações que eu mencionei aqui. Ser vacilante, dúbio, duvidoso, inseguro, indeciso. Bem, o caráter, veja bem, o caráter do cristão se desenvolve à medida que nos deixamos dominar por essa virtude. Qual a virtude? Da perseverança. Você deve, quem sabe, conhecer uma ou outra pessoa que começa alguma coisa e desiste. Começa outra e desiste. Então, ela nunca chega num fim satisfatório. Esse tipo de pessoa, infelizmente, às vezes, até na igreja a gente encontra, porque o ser humano ele é diverso e tem de todas as formas e personalidades e o caráter de cada um, enfim. Mas o desistir ou o não desistir, o perseverar, é algo que nós precisamos pedir força para Deus. Deus, não deixa eu desistir. A vontade que eu tenho é desistir, mas não deixe, né?
Então, a perseverança, ela faz com que a pessoa se torne cada vez mais firme, mais constante no que ela faz, ela permanece nessa carreira cristã sem ficar mudando de rumo, sem ficar mudando de propósito. Porque se tem uma situação chata, é você não saber o que de fato a pessoa pensa. Um dia ela pensa de um jeito, outro dia não é nenhuma daquelas formas, já tem uma, porque ela é muito influenciada, influenciável. E no caso da nossa caminhada com Deus, essa perseverança ela é necessária, por quê? Porque Satanás quer fazer com que a gente desista. Satanás fica puxando, quem sabe, o nosso braço para ir para o outro lado. Mas nós precisamos perseverar na carreira cristã. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, de que forma? Com perseverança a carreira que nos está proposta. De que forma? O versículo continua. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. As dificuldades existem? Claro, nós não negamos e nem ignoramos, elas existem. Agora, a força de Satanás para querer nos tirar dessa caminhada, ela acontece. Ele está rugindo, a Escritura diz, está rugindo como um leão, nós querendo tragar aqueles que dão bobeira. Então, nós precisamos caminhar, continuar caminhando com esse propósito, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se eu me mantiver assim, as dificuldades vão continuar existindo, sim, mas eu vou continuar seguindo em frente, né? Agora, em que nós devemos ser perseverantes? Eu devo continuar de que forma? Uma delas, no verso 36, ele dá uma dica. Fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, né? O Romanos 12:2, ele está dizendo, não vos conformeis com este século, quer dizer, não entre no esquema, não adquira a forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos perseverar naquilo que tem a ver com a vontade de Deus. E como é que eu fico sabendo qual é a vontade de Deus para a minha vida? Lendo a Bíblia. Você respondeu aí, né? Lendo a Bíblia. A vontade de Deus ela é conhecida por meio da Bíblia. A vontade divina, ela é imutável e ela é verdadeira. A vontade de Deus não muda. Eu preciso me adequar, me moldar à vontade de Deus. Eu quero e preciso ser perseverante com relação à vontade de Deus. Mas também eu preciso ficar dentro da doutrina cristã. Atos 2:42 nos dá uma dica. Diz assim, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam, perseverança. Então, pelo estudo assim sistemático e insistente da palavra, conhecendo a doutrina cristã, nós vamos recusar as heresias, evitaremos os desvios doutrinários, porque às vezes chega alguém lá na sua casa, no portão da sua casa, e quer apresentar a você uma doutrina
que está longe daquilo de ser a verdade. Mas se você não conhece a verdade, você acaba aceitando aquela proposta. Veja como é importante, então, você perseverar na vontade de Deus, lendo a sua palavra, lendo a Bíblia verdadeira, porque tem algumas versões que foram arranjadas para estar de acordo com a doutrina daquela eu não vou dizer, conforme a proposta que aquela sociedade quer fazer. Então, você precisa conhecer a verdade. A Bíblia diz, conhecer a verdade vos libertará. Conheça Jesus. Né? Então, perseverar na vontade de Deus. Perseverar na doutrina santa, aquela doutrina que está especificada na própria Bíblia. E você precisa perseverar na oração. Não é à toa que Paulo recomendou para nós orarmos constantemente, para nós orarmos sem cessar. Onde você estiver, você pode fazer a sua oração. Porque Deus conhece aquilo que está no seu cérebro, no seu pensar. Em muitas situações, você, quem sabe, com uma outra pessoa, você não precisa pronunciar. Mas mentalmente você faz a sua oração. Deus, me use neste momento. Coloca a palavra certa nos meus lábios para que... E assim por diante. Então, a oração, você vai perseverar na leitura da Bíblia, você vai perseverar no ensino bíblico e você vai perseverar na oração. Romanos 12:12 tem essa recomendação. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração é para ser o quê? Perseverante. Interessante, né? Devemos orar sempre, não importa as circunstâncias. Nós precisamos orar sempre. Não podemos entrar na presença de Deus em oração sem a certeza de que Ele nos ouve e responde. Deus sempre vai responder às nossas orações. É uma coisa que eu aprendi lá quando eu era na escola dominical, classe de criança, né? A professora ensinando que Deus responde. Sempre. E aí, mais para frente um pouco, alguém ministrando isso usou como se fosse um semáforo, um sinaleiro. Tem as 3 cores. O verde, o amarelo e o vermelho. Então, tem muitas vezes nós fazemos a oração e a resposta vem como um verde. Deus atende em seguidinho. Em outras vezes, a resposta vem com um espere, o amarelo. E outras vezes, aquele nosso pedido, Deus simplesmente vai dizer não, é o vermelho. É fácil de gravar isso. Mas o verdadeiro é que Deus responde sempre às nossas orações. Ontem à noite a gente estava vendo um filme e o rapaz, ele tinha lá a formação cristã e tudo mais, mas ele queria que Deus respondesse imediatamente, desse a solução imediata para o seu problema, né? E nem sempre é assim. Então, eu devo perseverar dessas formas, mas qual é o resultado da perseverança? No verso 36 que eu li, então, com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Veja a condição. Havendo feito a vontade de Deus. Achegai-vos a Deus, e o que vai acontecer? Ele vai se chegar a você. Então, o nosso Deus, ele está sempre aberto. Nosso Deus está sempre disponível. É uma graça, né? Graça de Deus. Que nós podemos contar com Ele em todo o tempo, em qualquer dia. É sábado, é domingo, é feriado, de madrugada, não importa. Deus estará sempre com seus olhos e ouvidos voltados para nós. Eu preciso, então, já ir nessa caminhada
identificando alguns resultados dessa minha perseverança. Por quê? Tem um personagem, ele é conhecido como Agostinho de Hipona. Alguns o chamam, o tratam como Santo Agostinho, é a mesma pessoa. Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho. Ele era uma pessoa inteligente, mas ele tinha uma vida muito desregrada. É só estudar a biografia dele. E a sua mãe estava lá todos os dias pedindo: Deus, muda a forma de viver do meu filho. Muda a forma de viver do meu filho. Alguns relatos dizem que isto fez o tempo em que essa mãe estava sempre pedindo para Deus, até o dia que aconteceu uma transformação na vida dele, foram cerca de 20 anos. Mas, olha o exemplo de perseverança. Ela não desistiu. Basicamente, nenhuma mãe desiste do filho. Mas, às vezes, uma ou outra situação, a mãe desiste. Não dá mais, já fiz tudo que podia, e tal, e desiste. A mãe do Agostinho de Hipona não desistiu. Ou cerca de 20 anos pedindo para Deus mudar a vida dele. Então, eu não sei, de repente, esta situação que nós estamos passando agora, essa pandemia, como nós estamos encarando essa situação toda? Mais pessoas dentro de casa, mais tempo dentro de casa. A gente sabe de algumas situações desconfortáveis que têm acontecido, porque o casal mais tempo juntos dentro de casa, e aí eles não estão sabendo lidar bem com esse tempo. Tem mais tempo, interessante. No tempo de namoro, quanto mais tempo tinha, era melhor. Agora que está casado e tal, sobrou tempo, dá complicação. Não. Tem que perseverar no respeito, perseverar na leitura da Bíblia, tem que perseverar no tempo de oração, tem que perseverar na amizade, no respeito, tem que perseverar. Então, eu vou perseverar, e o nosso Deus é um Deus gracioso. Ele vai nos alcançar, porque na Bíblia nós temos centenas ou milhares de promessas. Mas nós vamos alcançar as promessas de Deus. E não basta apenas conhecer a vontade de Deus. É preciso experimentar. É preciso alcançar e desfrutar das suas promessas. Dá uma pensada rapidinha aí. Em que promessas que você sabe que estão lá na Bíblia e que você gostaria que acontecesse na sua vida? Inclua isso nas suas orações. Deus, faz acontecer isso, faz acontecer aquilo. No programa da igreja que eu acompanhei ontem, da Vila Judite, uma pessoa estava pedindo para que Deus providenciasse, que acontecessem orações, intercessão, para que o filho desse senhor conseguisse um emprego, né? Uma outra situação por conta do coronavírus, um familiar lá. Pois bem, então nós precisamos estar em constante contato com Deus, porque Ele não se desliga, a bateria dele não acaba, né? Está sempre disponível. Nós é que precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos dirigir a Ele, em nome de Jesus, pedindo a orientação, a direção e colocando para Ele as nossas questões. Aquilo que está nos incomodando, aquele espinho na carne do apóstolo Paulo. De repente nós temos alguma coisa que nos incomoda tal qual um espinho na carne, uma pedra no sapato. Vamos colocar para Deus. Deus, e você explica para Ele. Persevere. Só você vai parar de pedir, vai interromper quando você entender que Deus te respondeu.
Quando Deus te respondeu, aí você vai parar, você vai mudar. Como eu vou pedir uma licencinha agora, porque eu preciso dar uma tossezinha. Desculpa, né? Pois bem, então você só vai desistir, ou melhor, você vai interromper o seu pedido quando você percebeu que Deus já te respondeu. E Deus responde. E Deus usa muitas formas para responder às nossas orações. É através de uma leitura da Bíblia, é através de uma mensagem do pastor, através de uma palavra de um vizinho que não tem nada a ver com a igreja, mas a forma como ele fala, o que ele fala, às vezes Deus está fazendo uso daquela pessoa para nos responder. Então eu preciso ficar sempre atento e associando as coisas com aquilo que eu pedi para Deus. Qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus, de acordo... Obrigado. Eu recebi aqui esse líquido precioso, né? É a água, né? A água. Qual é a promessa de Deus? Vida abundante. João 10:10 está dizendo isso. Mas também tem promessa de vitória. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedor. Pensa. Não é um vencedor, você não é uma pessoa qualquer, você é um escolhido de Deus, você é um separado. Deus separou você. Então, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Eu peço perdão muitas vezes para Deus por não identificar tudo aquilo que Ele contempla na minha vida. E isso eu já falei na igreja, não se escandalize pelo que eu vou falar agora. Porque eu vou repetir. Eu vou falar baixinho aqui. Você agradece a Deus quando o teu intestino funciona? Eu conheci um rapaz que, por conta de um acidente, ele ficava mais de 20 dias sem que o seu intestino funcionasse. E tomando medicamento e fazendo etc, etc, não tinha acordo. Pensa numa situação, pensa num mal-estar. Então, você agradece pelo ar que você respira? Pela água que você ingere, que você toma, que você bebe? Você agradece pela casa onde você mora? Pela roupa que você tem no armário? Pelo trabalho? Pela liberdade? Isso eu estou sendo assim muito, né? Porque essa lista, ela não tem fim. E Deus está nos contemplando. Então, eu já disse, eu volta e meia estou pedindo perdão para Deus por não identificar todas as bênçãos que Ele coloca na minha vida. Bem, então, que nós sejamos abençoados com toda a sorte de bênção. É o que a gente pede. Aí Deus abençoa e eu nem identifico. Não. Eu preciso ter um coração grato. Eu vou perseverar também na gratidão. Né? Alguns exemplos, eu estou quase finalizando, alguns exemplos de perseverança, por exemplo, no Novo Testamento. Os cristãos no cenáculo, por meio da perseverança, receberam o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos 1:13 está dizendo o quê? Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. O tempo de oração. Quanto tempo você tem de oração por dia? Eu conheci um advogado na cidade de Guarapuava, que ele entrava no seu escritório
e só começava a atender seus clientes 2 horas depois. Naquelas 2 horas que ele estava lá, ele estava lendo a Bíblia e fazendo a oração. Claro que cada um de nós tem uma dinâmica, temos uma agenda, o cuidado com a família, o trabalho, etc, etc. Mas você deve organizar de tal forma o seu dia para que sobre mais tempo para você ler a Bíblia e fazer oração. Perseverar na leitura da palavra, perseverar na oração. A libertação de Pedro. Pedro, ele estava preso. E o resultado da oração intercessora e perseverante da igreja. Atos 12, 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ele estava preso, mas a igreja estava lá orando, até que aconteceu. E o interessante, o registro bíblico, é que ele foi solto e o pessoal não... Quando viu, mas será que é ele mesmo? Olha, que Deus perdoe quando a gente não percebe toda a ação dele na vida da gente. Bom, então, a perseverança. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, em que você precisa perseverar mais. Eu conheci na cidade de Cascavel uma irmãzinha da igreja, uma senhora simples, que, para você ter uma ideia, nós moramos em Cascavel nos anos de 95 a 98. Esta senhora, esta família morava assim bem no arredor da cidade. E nós fomos lá. Para você ter uma ideia da casa dela, a parte da cozinha era chão batido, tá? Chão batido. E aquela senhora conversava com a gente sorrindo, mesmo com várias dificuldades que tinha lá, que eu não vou falar agora. Mas eu me lembrei dela porque a gente perguntou, como que a senhora consegue, com toda essa situação aí, e ser do jeito que a senhora é? Sabe o que ela mostrou para nós? Os joelhos. Os joelhos. O quanto de tempo ela passava ajoelhada, pedindo força para Deus. Então, perseverança. Não esqueça dessa palavrinha. Perseverança. Continuidade. Não desista. Não seja indeciso, não seja inseguro, não fique duvidando das coisas. Não seja vacilante. Ore. Confie. Persevere. E eu tenho absoluta certeza, não porque... Não, eu me baseio na Bíblia. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai responder às suas orações. Não desista. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe e muito a sua vida. Antes de devolver a palavra para o pastor Ney, eu quero orar. Deus amado, que o Senhor nos fortaleça sempre. Que o Senhor nos permita, Deus, não termos tempo de vacilação, mas que nós sejamos constantes nas nossas orações ao Senhor. Que nós não vacilemos, que nós não duvidemos das tuas promessas, mas que, ó Deus, nós continuemos firmados no Senhor, perseverantes na tua palavra e na oração. E que certamente o Senhor há de continuar nos cuidando, nos protegendo, nos dirigindo e nos usando. E que a nossa vida seja, de fato, toda ela, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Ney, muito obrigado. Amém. Vamos fazer aqui junto aqui para finalizar. Uma grande alegria ficar aqui ainda. Fiquei aqui do lado aqui ainda. Olha que beleza, que privilégio, né?
Realmente a gente agradece o pastor Nelson mais uma vez, né, pelo estudo, pela lembrança, né, na palavra do Senhor sobre esse tema tão importante que é a perseverança, né? Acredito que a Bíblia, bem isso, né, que o pastor comentou, ela nos oferece relatos de pessoas que viveram sobre inúmeras dificuldades, mas ainda assim, né, como foram vários exemplos, principalmente da igreja primitiva, né, da igreja que se iniciava ali em Atos, mas ainda assim a igreja perseverava, né? Ela prosseguia nos caminhos com ousadia, né, com prudência, mas com ousadia, né, para seguir aí os valores do reino de Deus, né? E, e ser cristão em tempo de tranquilidade não está muito, a gente não acha muito na palavra de Deus assim, que não tem dificuldade, que é tudo lindo e maravilhoso. Realmente a gente não acha um pouco de dificuldade. E hoje, né, estamos num período de pandemia, um período de bastante restrição, né, com relação ao nosso deslocamento, uma série de coisas, mas está aí. É uma grande oportunidade para eu, né, vocês todos aí, né, prosseguirmos, né, perseverando em fazer a vontade do Pai, né, oportunidades para nós orarmos, oportunidades para nós estarmos mais juntos de Deus, para nós lermos mais a palavra, enfim, para que nós possamos, no momento em que, né, quando tudo isso voltar, né, que de repente eu possa ter agregado ao meu coração, à minha vida, mais perseverança, eu possa estar ainda mais preparado para dias difíceis, para dias de luta, para dias onde as circunstâncias de repente não se mostram tão favoráveis, né? Então, que Deus nos ajude nesse sentido. Mais uma vez, a gente agradece aí o pastor Nelson pela generosidade, pelo carinho e pela palavra, né? A gente tem visto alguns comentários aqui dos irmãos, das irmãs, né? Elogiando, glorificando a Deus pela mensagem. A gente agradece aí a acolhida dos irmãos, a visita, né? Ainda que seja de forma digital, mas a gente agradece a presença de vocês que hoje nos visitam, que hoje nos acompanham. Né? Toda quarta-feira à noite a gente realiza esse encontro, né? esse tempo de estudo bíblico aqui na página da IPB Ebenezer. Toda sexta-feira à noite a gente faz um encontro de oração, também ainda na modalidade online. E aos finais de semana, no domingo à noite, às 7h30, a gente tem feito também o nosso culto presencial, seguindo as orientações dos órgãos competentes, e online também pela página da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Então, você que nos acompanhe, né, curte essa publicação, compartilhe, né, na linha do tempo, para que mais e mais pessoas possam também ser abençoadas, e nos acompanhe, né, acompanhe também a página lá da Igreja Presbiteriana de Vila Judite, da qual o pastor Nelson lá é um dos pastores da igreja, é a igreja mãe, né, da Igreja Ebenezer, e é uma igreja que sempre tem nos ajudado, sempre tem nos acolhido também de uma forma muito carinhosa, né? Então, a gente agradece aí mais uma vez a sua presença, a sua visita aqui conosco, esse tempo que você dispôs aí para estar junto com a gente aqui, para juntos termos esse tempo tão gostoso, tão edificante na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, nós vamos ficando por aqui. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui com o pastor Nelson, mas não estamos aglomerados, estamos aqui respeitando as distâncias, tudo, respeitando todas as situações, mas que Deus assim o abençoe, que Deus continue abençoando muito sua vida e que Deus continue aí também fazendo dessa semana uma semana abençoada na presença dele. Amém? Amém. Fiquem todos com Deus aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.